Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou o Leandro e sejam bem-vindos novamente ao segundo e último dia de evento da campanha Too Young to Drink 2020 da UFSCar. Eu quero agradecer de novo à comissão organizadora, a todos os palestrantes e em especial a Débora Guzmão, à Universidade Federal de São Carlos, à FAI, aos nossos parceiros de divulgação do nosso evento. O evento correrá novamente das 19 horas até as 22 horas e teremos mais duas palestras hoje. Iremos enviar ao final de cada palestra um formulário para que possamos contabilizar sua presença, confirmar a palavra-chave e receber dúvidas e sugestões. Os palestrantes vão entrar ao vivo ao final das duas palestras para responder as dúvidas feitas no Forms que vocês responderem. Não se esqueçam de responder o formulário com a palavra-chave para que a gente possa contabilizar a sua presença. As gravações ficarão disponíveis por alguns dias no nosso canal no YouTube após a transmissão. Por isso, sintam-se à vontade para rever e pausar quantas vezes quiserem nesses dias. Em caso de dúvidas, favor acompanhar as informações no nosso site tytd.fileufiscar.com ou nos enviar pelo formulário que será disponibilizado ao final de cada palestra. Hoje teremos a presença da professora Débora Holanda e Lavínia Fatini. A professora Débora Holanda é professora associada do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de São Carlos e atual coordenadora do programa de pós-graduação em Psicologia. Ela é formada em Psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Psicologia Social pela Universidade Federal de Minas Gerais e PhD em Psicologia do Desenvolvimento pela University of Texas, e com pós-doutorado na University of Minnesota. Suas principais linhas de pesquisa estão relacionadas ao estudo do desenvolvimento da linguagem e do desenvolvimento sociocognitivo. Ela vai palestrar hoje sobre a dependência do álcool em pais de crianças pequenas e seu impacto no desenvolvimento infantil. A gente vai ter a palestra da professora Lavínia Fatini, que possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado e doutorado também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela possui pós-doutorado na University of London e University of Toronto. Atualmente, ela é professora titular na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem experiência na área de genética médica populacional e interatogênese. Ela coordena o Sistema Nacional de Informação sobre Teratógenos com sede em Porto Alegre. Ela vai palestrar sobre os efeitos neurocomportamentais do álcool durante a gravidez. E vamos então às aulas. Meu nome é Débora Holanda, eu sou docente do Departamento de Psicologia. Eu gosto de me apresentar como uma psicóloga do desenvolvimento, ou uma pesquisadora da psicologia do desenvolvimento. Quem não é psicólogo pode achar estranho, né? Porque quando a gente fala de psicólogo, a gente imediatamente associa com o contexto da clínica, né? O contexto psicoterápico, né? Quando a gente pergunta o que um psicólogo faz, as pessoas geralmente dizem que é alguém que ajuda os outros a se entender melhor, resolver seus problemas pessoais, emocionais, relacionais, né? E poucas pessoas sabem que a psicologia, na verdade, atua em diferentes frentes, e uma delas é a psicologia do desenvolvimento, que é uma área da psicologia dedicada ao estudo das mudanças que ocorrem ao longo da vida de um indivíduo, desde a concepção até o final da vida, né? Aliás, essa é uma disciplina obrigatória nos cursos de psicologia no Brasil inteiro. Bom, então, eu estou dizendo isso, fazendo essa apresentação, para vocês entenderem que eu estou vestindo essa camisa da psicologia do desenvolvimento, né? Eu não sou pediatra, não sou educadora, mas sou uma psicóloga que há muito tempo se dedica ao estudo do desenvolvimento infantil, né? Meu foco principal é em crianças pequenas. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os efeitos, né, da dependência do álcool dos pais em seus filhos, né? O impacto da dependência do álcool dos pais, do pai ou da mãe, principalmente, né, no início do desenvolvimento infantil. Vamos lá. Eu quero resgatar, pessoal, algumas ideias importantes. Afinal de contas, né, esse é um evento, né, que faz parte dessa campanha aí, Too Young to Drink,
E eu acho que a gente precisa resgatar algumas informações que são importantes e que talvez para alguns de vocês, né, sejam bastante conhecidas e tal, mas eu acho que vale a pena a gente retomar um pouquinho dos efeitos do consumo de álcool durante a gravidez, né, antes do nascimento. Bom, então, talvez a maioria de vocês saiba, né, que né, um dos efeitos, né, principais do consumo do álcool durante a gravidez é o risco para o TEAF, ou transtorno do espectro alcoólico fetal. A gente fala muito, vocês podem ter visto muitas falas, ouvido muitos médicos, obstetras, pediatras, falando sobre a SAF, né, que é a síndrome alcoólica fetal. Mas a gente precisa enfatizar que, muitas vezes, a criança cuja mãe, né, consumiu álcool durante a gravidez, não apresenta todos os sinais clínicos indicativos da síndrome propriamente dita. Mas o que a gente vai observar nessa criança são alguns efeitos, né, que estão diretamente relacionados, que são resultado, né, do consumo de álcool pela mãe durante a gravidez. Então, muitos médicos preferem falar hoje em dia, né, falam muito sobre a SAF, obviamente, né, mas a gente vai falar de um espectro, né, a gente faz muito isso também para alguns transtornos mentais. Por exemplo, quando a gente fala do transtorno do espectro autista, nós estamos falando de uma variedade aí de sinais, de sintomas. A gravidade do comprometimento varia muito, né? A criança pode ter comprometimento muito grave em linguagem, em cognição social, mas em outros domínios, né, cognitivos não necessariamente. Da mesma forma, quando a gente fala, né, de TEAF, nós estamos falando aí de indivíduos que podem ser muito diferentes, né, mas que apresentam sintomas que são claramente resultado do consumo de álcool pela mãe durante a gravidez. Nos Estados Unidos, os dados do CDC, que é o Center for Disease Control, né, e são dados que são baseados, né, em prontuários, registros médicos, né, esses dados vão sugerir que a cada 1.000 nascimentos nos Estados Unidos, a gente tem de 0,2 a 1,5 casos de TEAF, tá? Mas quando a gente olha para outros estudos que utilizam outros métodos, esse número fica maior. Então, a gente tem estudos indicando, por exemplo, que a cada 1.000 nascimentos, a incidência de TEAF pode ser de 6 a 9 casos, né, o que é uma taxa, né, muito alta. No Canadá, estima-se que a cada 3.000 bebês que nascem, vai apresentar a síndrome alcoólica fetal, a SAF, né? Mas quando a gente olha para outros efeitos negativos, né, que não se configuram, porque eles não têm todos os sinais característicos da SAF, né, mas você pode ver, por exemplo, uma dificuldade de aprendizagem, né, a criança está tendo problema na escola, a criança está tendo dificuldade de autorregulação emocional, eles podem sim ser efeitos desse consumo de algo sem que a criança realmente tenha o quadro propriamente dito de SAF, tá? Então, quando a gente olha, né, para crianças que têm, né, algum tipo de transtorno ou comprometimento, né, que é relacionado ao consumo de álcool, né, essa taxa sobe muito, né, ela é 5 a 10 vezes maior que a incidência de SAF, tá? Isso tudo, gente, é para mostrar que, poxa, né, não são números desprezíveis, né, pelo contrário, né, nós temos que nos preocupar muito, né, e
e se envolver cada vez mais em campanhas como essa, né, do Too Young to Drink, para, de fato, a gente ter medidas de prevenção mais eficientes, né, principalmente, né, num país como o Brasil, né, onde o consumo de álcool muitas vezes até encorajado, né, quer dizer, a gente, quando olha assim para a idade média, né, do início do consumo de álcool, embora a idade legal seja 18 anos, né, em média, né, o que a gente vê é que o adolescente começa a consumir álcool, o adolescente brasileiro, por volta dos 14 anos, muitas vezes encorajado pelo próprio pai ou a mãe, né? Filho, vem aqui tomar uma cervejinha com o pai, né? Então, mais uma razão aí para a gente se preocupar e se engajar em campanhas tão legais como essa. Bom, tem uma revisão sistemática, né, mais recente, que mostra que nos Estados Unidos, 11,5% das mulheres gestantes reportam ter consumido alguma quantidade de álcool durante a gravidez. No Brasil, essa incidência é de 15,2%, de acordo com um estudo de 2017. Mas vejam, esse número pode ser muito maior, né? Conversando com diferentes obstetras, né? Ginecologistas, né? Muitas vezes o médico suspeita que a mãe, né, consumiu ou está consumindo álcool, né? Mas quando ele faz a pergunta diretamente, né, à mãe, muitas, né, não admitem, né? Porque ou, né, se admitem, não admitem de uma forma totalmente transparente, podem minimizar, dizer, olha, não, eu tomei um golinho do vinho do meu marido, né, quando na verdade o consumo foi bem maior, tá? Bom, então, a gente sabe que a exposição ao álcool durante o período pré-natal vai ter um impacto direto, né, sobre o desenvolvimento desse bebê, desse feto, né, dependendo, né, do período pré-natal, da fase de desenvolvimento pré-natal, desculpem, mas o impacto pode ser muito grande, né, em diferentes áreas, né? A gente pode ter um impacto sobre cognição e aprendizagem, a gente pode ter impacto sobre desenvolvimento motor, desenvolvimento linguístico, desenvolvimento socioemocional, né? Então, nós temos já evidências robustas, pessoal, de que, né, o consumo de álcool durante a gravidez, né, possui efeitos negativos sobre o desenvolvimento neurocognitivo, neurocomportamental futuro desse bebê, né? Bom, vocês estão vendo aí a foto, é uma foto que aparece em quase todo livro-texto de psicologia do desenvolvimento, pessoal, porque essa é uma criança que tem todos os sintomas característicos, né, da SAF, da síndrome alcoólica fetal. Mas vamos relembrar aqui, né, alguns dos efeitos possíveis, né, não só da SAF, mas, né, do transtorno do espectro alcoólico fetal. A gente pode ver uma criança com dificuldade de aprendizagem, em especial aprendizagem de conceitos matemáticos, dificuldade para compreender as consequências da sua ação, das suas ações, do seu comportamento, dificuldades com a autorregulação emocional, né? Então, a gente sabe que, né, os anos que a gente chama de anos pré-escolares, até 5, 6 anos, esse é um período muito importante, você tem, né, grandes avanços aí em termos de desenvolvimento do lobo pré-frontal, né, e, consequentemente, o desenvolvimento das funções executivas, que tem tudo a ver com a autorregulação emocional.
Mas as crianças, algumas crianças com TEAF ou as crianças com SAF, podem, né, continuar tendo, né, dificuldades muito acima da média com autorregulação emocional. Você pode encontrar índices mais altos de sintomas depressivos na criança. Você tem um risco aumentado para transtornos mentais do tipo TOC, né, transtorno obsessivo compulsivo. Em alguns casos, né, você tem comprometimento das estruturas ósseas, né, o que leva a, por exemplo, né, algumas anomalias, principalmente anomalias faciais, no caso da SAF, né. São crianças com risco maior para ter problemas renais, doença cardíaca congênita. Mais recentemente, né, tem aparecido evidências de efeitos negativos também sobre o que a gente chama de desenvolvimento sociocognitivo, né? Como é que a criança pensa sobre como, né, e por que né, as pessoas se comportam do jeito que se comportam em diferentes situações sociais, né? Então, né, cognição social tem a ver também com essa leitura do outro, né? Então, por exemplo, né, as crianças com TEA, com transtorno do espectro autista, também têm muita dificuldade. Em geral, é um sintoma muito frequente, né, talvez o que una, né, todos os indivíduos com TEA, é, em geral, uma dificuldade ou um comprometimento em cognição social. Bom, pessoal, então, né, lembramos aqui, né, alguns dos efeitos, né, do consumo de álcool durante a gravidez e alguns dos primeiros sinais, né, desses efeitos nocivos, né, do álcool sobre o bebê, né, e nos primeiros anos de vida a gente pode ver, né, uma combinação desses sinais aí, ou alguns deles, enfim. Mas o bebê nasceu, certo? Então, alguns de vocês podem estar pensando, bom, então passou, agora a mãe pode voltar a beber normalmente. Será mesmo? Né? Da mesma forma como, né, não existe uma medida, pelo menos até agora, né, não se chegou, né, a uma estimativa de quanto álcool seria seguro, né, durante a gravidez. Na verdade, o que a gente diz, e os médicos sempre aconselham, né, é que não haja qualquer consumo de álcool durante a gravidez. Por quê, gente? Porque, né, as diferenças individuais podem explicar, né, efeitos muito distintos. Então, às vezes, um copo de álcool, né, para uma mulher, né, pode ser sempre a mesma. Não há quantidade segura de álcool para ser consumido durante a gravidez. E a gente vai ouvir de muitas pessoas, algumas pessoas mais velhas, às vezes, pessoal, até de alguns médicos. Olha, não, de vez em quando, né, você tomar uma tacinha de vinho, tá? Mas quem estuda, né, síndrome alcoólica fetal, SAF, TEAF, né, vai concordar comigo quando eu digo não existe quantidade segura. Você não deve, a todo e qualquer custo, né, você não deve consumir álcool durante a gravidez. E quando o bebê já nasceu, né, e a mãe está amamentando, a gente vai ouvir também algumas outras falas interessantes, né? Tem umas conversas aí de vós, e de avós e de amigos, por exemplo, que a cerveja aumenta a produção do leite, né? Que quando a mãe bebe uma cerveja, isso acentua o gosto do leite para o bebê, e o bebê vai querer mamar mais, né? Bom, pessoal,
o que as evidências mostram, né, é que não é bem assim, tá? Na verdade, há uma redução no consumo de leite pelo bebê de mais de 20%, 23%, acho que até repetir essa informação depois, vocês desconsideram, tá? Então, né, ao contrário do que muitos pensam, né, o bebê vai consumir, vai ter um consumo calórico menor do que ele teria se a mãe não tivesse bebido. Há alterações no sono desse bebê. Alguns dizem que há uma diminuição na duração do sono REM, né? Você pode ter efeitos, inclusive, né, sobre o desenvolvimento motor do bebê, né? A gente fala de movimentos grossos e finos, né? Quer dizer, pode haver um comprometimento, um atraso nesse desenvolvimento motor, né? E aí, pessoal, uma coisa que é super importante e que aí, né, nos leva, de fato, né, ao cerne da discussão que eu queria fazer com vocês, é o seguinte: bom, se a mãe tinha problemas com álcool, pode ser até que ela, com muita dificuldade, tenha conseguido, né, não consumir qualquer quantidade de álcool durante a gravidez, isso é ótimo, né? Mas, se depois do nascimento, né, a mãe volta a consumir álcool e realmente tem dificuldades, né, de controlar esse consumo, né, então, imediatamente o que a gente vê, né, é um efeito sobre o comportamento ou a qualidade do comportamento de cuidar dessa mãe que ingeriu o álcool, né? Dependendo da quantidade de álcool que a mãe consumiu, né, você pode ter uma situação que não é segura para esse bebê, né? Enfim, então, pessoal, eu vou estender um pouquinho e não vou ficar com foco só na mãe, né? Não, mas na mãe. Porque, da mesma forma como, né, a mãe pode ter, pode gostar muito, ou, né, num grau maior, pode ter alguma dificuldade, sentir muita falta de consumir álcool, para até a gente escalonar um pouquinho e ver que realmente há um quadro de dependência de álcool, né, os efeitos desse consumo de álcool pela mãe, se esse quadro também é observado no pai, nós também vamos ter, né, vamos infelizmente, testemunhar alguns efeitos negativos sobre essa criança em pleno desenvolvimento, tá? Bom, então, vamos pensar o seguinte, né? Quando a gente olha para consumo de álcool, né, a gente vai ver que há diferentes padrões de consumo, né? E aí, mais uma vez, estou saindo do foco só da mãe e estou indo agora para a mãe e para o pai, certo? Você pode ter um pai e uma mãe que bebe constantemente quando o álcool está disponível, né? Diariamente, a qualquer problema, a qualquer momento. Esse é um quadro, esse é um problema, esse é um quadro muito, muito sério, né? Muito nocivo para a criança. Você pode ter um indivíduo que se engaja muito em binge drinking, né? Você tem períodos de sobriedade intercalado, né, com períodos que são de consumo ininterrupto, né, que pode durar até semanas, tá? Indivíduos que bebem diariamente, mas, por exemplo, só bebem à noite, né, mas eles não conseguem não consumir álcool, né, no dia, né? Mas eu conheço muitas pessoas que consomem só uma taça de vinho. Bom, vai depender do efeito dessa taça de vinho, né, sobre esse pai e essa mãe, e sobre as atividades que são desenvolvidas
à noite também. Então, se é um pai ou uma mãe que tem crianças, né, que tem uma criança mais velha, que ele vai, ou ela vai beber a sua taça de vinho depois que as crianças já foram, né, se deitar, já estão dormindo, é uma coisa, né? A mãe não está amamentando, enfim. Mas, né, dependendo da hora do consumo, isso pode sim gerar problemas, né, no ambiente familiar. E você pode encontrar também indivíduos que possuem rotinas para beber. Por exemplo, né, alguns indivíduos bebem muito nos fins de semana, no sábado e domingo, mas muito, 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 né? Mas durante a semana, né, não bebem álcool algum. Né? Então, esse é um outro padrão de consumo, tá? Mas como é que esses diferentes perfis, né, o que eles têm em comum? É lógico, mais uma vez, que a quantidade de consumo, ela importa, né, a gravidade, né, do quadro de dependência do pai e da mãe, né, o grau de dependência do pai e da mãe do álcool, né, está diretamente relacionado com, né, o tamanho dos efeitos observados nas crianças. Mas o que a gente sabe? A gente sabe que crianças cujos pais têm problemas com álcool, tá, apresentam risco aumentado para problemas de comportamento, dificuldades emocionais, né, índices mais elevados de depressão, ansiedade, agressividade e, com frequência, né, também tem problemas na escola. Tanto no que diz respeito a desempenho, né, como no que diz respeito às, né, às relações, problemas de comportamento mesmo. O que acontece quando você tem, né, um consumo, né, fora do controle? Há um aumento de estresse familiar. Né? E uma das razões que leva ao estresse é porque, em muitos casos, né, a dependência gera estresse financeiro. Né? As famílias passam por dificuldades financeiras. Né? Se é um quadro muito grave, né, esse pai, essa mãe pode até chegar a perder o emprego, né, isso gera mais estresse ainda. Mas tem uma coisa que é muito nociva, né, que é a imprevisibilidade do comportamento do pai e da mãe que tem problemas com álcool, né? Então, é a criança que chega da escola, né, e tá né, querendo conversar com o pai, com a mãe e tal, mas ela nunca sabe se esse pai, essa mãe, vai estar bem ou vai estar mal, né? Pessoal, rotina, né, é algo que é super importante para a criança em desenvolvimento, né? E a gente diz isso mesmo, né, para os bebês no seu primeiro ano de vida, né? Então, quando a gente fala do estabelecimento da relação de apego, né, é um grande, né, teórico chamado John Bowlby, né, fala muito bem sobre a importância desse vínculo, né, afetivo, né, para o desenvolvimento emocional, né, explica muito, né, do desenvolvimento emocional e social de um indivíduo, né, para que a criança desenvolva um apego seguro com seus cuidadores, né, é preciso haver estabilidade, quer dizer, a criança sente fome, ela chora, né, o pai ou a mãe ou o cuidador principal, né, tá ali, né, para atender a sua fome, ajudá-la, né, a resolver o problema. Mas se a criança chora muito porque está com fome, está com desconforto, está com dor, e tem hora que a mãe aparece, tem hora que a mãe não aparece, né?
provavelmente ser um sinal, né, muito claro de que essa criança pode desenvolver isso que a gente chama de apego não seguro ou apego inseguro, né? Então, pessoal, isso desde o primeiro, né, ano de vida. Mas à medida que a criança cresce também, quer dizer, os problemas com o álcool, né, geram essas situações que são muito estressantes para a criança, né? Também há uma associação, né, dezenas de estudos mostrando isso, né, que o consumo de álcool está associado, né, a sinais de violência, né? E também isso é importante, pessoal. Às vezes nós estamos falando de um pai e de uma mãe que não são violentos, tá? Que não tem uma história de violência familiar prévia. Mas o consumo do álcool pode ser um gatilho para as discussões, para as brigas, para o que a gente chama de conflito parental. E o conflito parental, por sua vez, pode levar esse pai e essa mãe a aumentarem o consumo do álcool, né? Então, é um ciclo, né, que se retroalimenta aí, é muito sério, né? E aí, bom, mas todo mundo discute, toda família tem, né, tem seus problemas, é normal que a criança, né, testemunhe conflito parental. Bom, o que a psicologia do desenvolvimento fala para a gente é que exposição a episódios frequentes de conflito leva a um aumento de estresse e a uma maior incidência de problemas de comportamento dessa criança, ou até mesmo desse adolescente. Se esse conflito, se essas discussões, brigas, escalonam e, né, viram, né, um conflito que envolve agressão física, né, nós estamos falando de danos ainda maiores, né? E aí, pessoal, é importante lembrar, porque tem muita gente que diz assim, olha, mas a criança tem 2 anos só, ela não entende nada de discussão, não tem problema. O que os nossos dados, né, os dados de pesquisa mostram, pessoal, é que crianças, mesmo com 2 anos de idade, já são muito sensíveis, né, a conflito parental, né? Então, querem discutir, querem brigar, né, saiam de casa, né, vão para o carro, vão discutir longe dessa criança, né? Dizer que a criança não entende que por isso, né, a discussão não a afeta, né, como a gente diz lá em Minas, conversa para boi dormir, tá? Bom, como é que o conflito afeta a criança, né? Então, obviamente que você tem o que a gente chama de modelação de comportamento agressivo e coercivo. A criança, então, olha para os pais brigando e aprende, né, um modelo que não é muito eficiente ou benéfico, né? Quer dizer, eu resolvo as minhas coisas, eu resolvo os meus problemas no grito, né? Eu resolvo as minhas dificuldades com o meu parceiro, né? Com o meu colega, com o meu irmão, né? Na base da agressividade, da coerção, né? Isso não é bom, não é um modelo bom, né? Ele gera sentimento de insegurança e estresse na criança, tá? E, obviamente, mais uma vez, você tem um efeito indireto aí sobre a qualidade do cuidado, né? Então, às vezes, é uma mãe que está amamentando, às vezes é o pai que tem problema com álcool, né? Quer dizer, mas essa mãe começa a ficar estressada, às vezes deprimida, né, por causa também dessa imprevisibilidade do parceiro, enfim, né? E, então, essa relação com o seu filho, né,
também fica prejudicada. A qualidade do cuidar é afetada, certo? E aí, pessoal, é importante a gente lembrar, né, que 90% de desenvolvimento cerebral, né, ocorre, né, antes dos 5 anos de vida, né? Então, muitos pesquisadores, né, na Universidade de Harvard, né, a gente tem lá um centro, que é o Centro da Criança em Desenvolvimento, Center on the Developing Child, né? Você tem um conjunto de pesquisadores brilhantes lá, e que tem repetidamente, né, se engajado em campanhas para evidenciar a importância das experiências iniciais da criança, nos 3 primeiros anos de vida, sobretudo, né? Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês são dados desse centro lá de Harvard, né? Então, o que vocês estão vendo no eixo X é o número de fatores de risco, e no eixo Y, né, a porcentagem de crianças que têm esses fatores de risco e que apresentam, né, atrasos ou comprometimentos no seu desenvolvimento, né? Então, o que vocês estão vendo aí, né, é que à medida que a gente vê um aumento, né, da presença de fatores de risco, né, você tem também, né, um aumento, né, no número de crianças nessas situações que têm comprometimento, tem seu desenvolvimento comprometido. E aí você vai se perguntar, mas quais são esses fatores de risco, né? Bom, crianças que provêm de famílias que têm muita dificuldade financeira, né? Exposição à violência é um fator de risco, né? Pais com problemas de álcool ou drogas é considerado um fator de risco. A presença ou de abuso, e não estou falando só de abuso sexual, pessoal, eu estou falando de abuso físico, violência verbal, né? E negligência. Porque, vejam, pessoal, assim, inclusive lá no departamento de psicologia, né, a gente tem muito orgulho de um dos nossos laboratórios, que é o LAPREV, que é o Laboratório de Prevenção à Violência. Foi criado pela professora Lúcia Williams, que agora, né, se aposentou, mas que continua firme e forte com um grupo de pesquisadores jovens, mas que vem há muito tempo estudando, né, efeitos da violência física e programas de prevenção e de intervenção, para combater e prevenir a violência doméstica. E isso é super importante, pessoal. Mas, muitas vezes, as pessoas prestam muita atenção nos efeitos do abuso e esquecem de falar dos efeitos da negligência, que podem ser tão ou mais danosos que os efeitos da experiência de violência, tá? A presença de transtorno mental em um dos pais, ou nos 2 pais, também é considerado um fator de risco, mas o que nos interessa aqui é esse aqui, né? Então, eu vou mostrar para vocês agora um vídeo bem curtinho, acho que são 3 minutos, para vocês entenderem a importância, né, desses primeiros anos de vida, e, na verdade, né, eles vão falar sobre os efeitos nocivos disso que eles chamam de estresse tóxico, né, e crônico, né, nos primeiros anos de vida. Aprender a lidar com o estresse é uma parte importante do desenvolvimento saudável. Quando vivenciamos a experiência do estresse, o sistema de resposta ao estresse é ativado, o corpo e o cérebro ficam em alerta. A adrenalina toma conta e os batimentos cardíacos aumentam, bem como os níveis de hormônios de estresse. Quando
Quando o estresse é aliviado em pouco tempo, ou a criança recebe apoio de um adulto acolhedor, a resposta ao estresse desacelera e o corpo rapidamente volta ao normal. Em situações severas, como abuso e negligência contínuos, ou quando não há um adulto acolhedor para amortecer os impactos do estresse, a resposta ao estresse continua ativada. Mesmo quando não há dano físico aparente, a falta prolongada de atendimento por parte dos adultos pode ativar o sistema de resposta ao estresse. A ativação constante de resposta ao estresse sobrecarrega os sistemas em desenvolvimento, como consequências sérias e duradouras para a criança. Isso é conhecido como estresse tóxico. Ao longo do tempo, ele resulta num sistema de resposta ao estresse permanentemente em alerta. Nas áreas do cérebro dedicadas à aprendizagem e ao raciocínio, as neuroconexões que formam a arquitetura do cérebro são mais fracas e em menor quantidade. A ciência mostra que a ativação prolongada dos hormônios de estresse na primeira infância pode reduzir o número de conexões neuronais nessas regiões importantes do cérebro, num período em que as crianças deveriam estar desenvolvendo conexões novas. O estresse tóxico pode ser evitado se assegurarmos que os ambientes nos quais as crianças crescem e se desenvolvem são acolhedores, estáveis e estimulantes. Pessoal, e aí só lembrar que esse é um vídeo que está disponível também no site da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, né? Um dos professores, né, desse centro, que é o Dr. Charles Nelson, né? Eu vou falar um pouquinho dele daqui a pouco. Veio ao Brasil uns anos atrás, a convite da Fundação, e eu acho que ele ainda tem uma parceria com o pessoal da Fundação. Bom, pessoal, então, qual que é a relação do álcool com negligência, né? Então, a gente tem um efeito indireto na medida que o álcool compromete, então, essa qualidade do cuidado, né? A gente pode chegar a um ponto, né, em que há um quadro de total negligência por parte desse pai ou dessa mãe que né, tem um problema ou tem um quadro de dependência de álcool, né? Mas o que é essa história da negligência, pessoal? Na década de 70 e 80, né, uma psicóloga que ficou muito famosa, né, e que é muito citada na literatura de desenvolvimento infantil, a Diana Baumrind, ela fez um estudo que é super importante, muito citado, né, na psicologia, porque ela começou observando crianças na escola e, né, avaliando certas características do perfil psicológico dessas crianças, né, mas num segundo momento, ela fez uma avaliação, né, das práticas parentais dos pais dessas crianças, né, e então ela identificou, né, o que ela chama de estilos parentais, tá? Então, pode ser que haja mais do que 4 estilos parentais, mas a Baumrind chegou a identificar esses 4 aí. E pode ser também, né, pessoal, à medida, nós estamos falando de 1980, nós estamos falando de 40 anos, né, atrás, né, quer dizer, muita coisa mudou. Mas é uma teoria que ainda é super importante, principalmente para quem, né, trabalha com, avalia ou estuda, né, crianças, né, em idade pré-escolar e escolar. Bom, a Diana Baumrind vai falar desses 4 estilos. O primeiro é o que ela chama de estilo autoritário. Então, segundo ela, pais com estilo autoritário são pais que demonstram pouca aceitação do filho, quer dizer, o filho tem que ser do jeito que ele pensa que o filho deve ser, né? Não tem muito envolvimento também, né? Então, em alguns casos, né, esse pai e essa mãe podem dar uma impressão de distanciamento e de rejeição. E o que eles mais enfatizam é a importância
né, da obediência, né, à figura de autoridade, obediência a ele ou a ela, né. Então, vejam, pessoal, a Diana Baumrind não estava dizendo que pais autoritários não amam seus filhos. Eles, em geral, amam muito seus filhos, mas eles têm um estilo, né, utilizam práticas parentais que podem dar a impressão para a criança de que o amor é condicional, né, ou de que o meu pai ou minha mãe não me aceitam como eu sou, né, de que eu tenho que ser como meu pai e minha mãe querem. O segundo estilo é o estilo que ela considera o mais eficiente, o mais benéfico, o mais protetivo para as crianças. E ela chama esse estilo de authoritative, ou com autoridade, né? A gente traduz no português, que é difícil a gente traduzir, encontrar uma palavra para traduzir authoritative. Mas é um estilo que tem muita aceitação, muito envolvimento, né? Comportamento muito carinhoso. E aí, gente, quando eu estou falando em envolvimento, monitoramento também, né? O que a criança está fazendo, com quem que ela está, né? Qual é o nome, né, da coleguinha com quem ela está brincando, né? São pais responsíveis e sensíveis às necessidades da criança, mas, ao mesmo tempo, são pais que estimulam a autonomia, né? Então, justamente porque eles funcionam como esse porto seguro, né, e ao mesmo tempo estimulam a autonomia, que crianças com pais, cujos pais têm esse estilo parental, em geral são mais independentes, mais confiantes, têm uma melhor autoestima. O terceiro é o estilo parental que ela chama de permissivo, né? Então, você tem um comportamento carinhoso, você tem aceitação, mas tudo que dá trabalho, né, e ser pai e ser mãe, eu acho que é o trabalho mais difícil que um ser humano pode exercer, né? Mas tudo que for difícil, quer dizer, não tem monitoramento, não tem envolvimento, tudo que a criança pede pode, né? Tudo é permitido, né? Mas quando a criança realmente precisa, né, esse pai e essa mãe, né, não estão presentes, né? Tem pouco envolvimento. E o não envolvido tem pouca aceitação, pouco envolvimento, pouco controle, mas isso pode se em uma indiferença, né? Mas, então, assim, num grau muito mais sério do que o permissivo, né? Até porque também não tem muito carinho, muita aceitação. E esse estilo parental pode se transformar em negligência, tá? E o que a Baumrind descobriu? Que, por exemplo, crianças cujos pais tinham um estilo parental autoritário apresentavam um risco maior para transtornos de ansiedade, né, baixa autoestima, fobia social, tá? As crianças cujos pais tinham um estilo parental com autoridade, que é o melhor de todos, altos níveis de satisfação com a vida, consigo, crianças mais confiantes, que eram melhores em autorregulação, tá? E, ao mesmo tempo, eram mais independentes, mais dispostas a explorar, né, o mundo, explorar novas oportunidades. Os filhos de pais com estilo parental permissivo, como vocês podem imaginar, tinham dificuldades com autocontrole, com aceitação, em assumir responsabilidade e agir com independência. E os filhos cujos pais tinham um estilo parental não envolvido tinham diversos tipos de problema de ajustamento, né? Diferentes tipos de problemas de comportamento. Ou seja, pessoal, vocês estão vendo aí a cadeia, né? O consumo excessivo de álcool do pai e da mãe, né, afetam a qualidade do cuidado dessa criança, né? Esse cuidado pode, né, virar um não cuidado e pode virar negligência, né?
E aí a gente sabe que, né, da mesma forma como a gente fala muito sobre os efeitos nocivos do abuso, né, físico, mesmo o abuso verbal, enfim, você tem uma criança com risco aumentado de desenvolver problemas, né, inclusive a dificuldade de aprendizagem, problemas de atenção, né, problemas emocionais, comportamentais, né. Como vocês viram no vídeo, né, a negligência altera o sistema de resposta ao estresse do organismo, o que aumenta o risco para depressão, para ansiedade, para doenças crônicas e dificuldade de autocontrole emocional. Né, a negligência, eu acho que eu já falei um pouquinho, né, a gente vê uma associação aí futura com diferentes transtornos, dificuldades de aquisição de leitura escrita, né, dificuldade de autorregulação, enfim. Pessoal, a negligência e os maus tratos, né, quer dizer, na verdade, né, você pode ter um pai e uma mãe que tem problemas com álcool e o álcool dispara comportamentos violentos, né? Isso também está associado com aquela coisa da imprevisibilidade. Meu pai vai estar bem ou não vai estar bem hoje, enfim. Em alguns casos, você pode ter um quadro de violência associado, quer dizer, o pai chega bêbado, bate nos filhos, bate, né, na esposa. Mas eu estou mostrando para vocês o slide de uma garotinha chamada Daniele, que é um caso relativamente recente, viu, pessoal? No início dos anos 2000, se não me engano, 2004, ela foi encontrada nos Estados Unidos, e era um caso, a gente sempre ouve falar, né, a gente sempre discute muito nas aulas de desenvolvimento, né, os casos das chamadas crianças selvagens, né, crianças que foram privadas de contato social, né, nos primeiros anos de vida, enfim, e como é que isso afeta o desenvolvimento infantil. Então, você pode ter, e aí eu diria não só pais com problemas com álcool, mas com diferentes drogas, né? Você pode ter um caso de negligência extrema, como foi o da Daniele, né? Que foi encontrado aos 7 anos, mas os médicos e psicólogos que atenderam diziam que ela tinha uma idade mental de 8 meses, né? Então, ela tinha comprometimento em todo e qualquer domínio do desenvolvimento que você possa, né, imaginar. Então, ela não falava, né? Um outro caso muito famoso, que é da década de 70 nos Estados Unidos, é o caso da Jeannie, né? Tem até um vídeo documentário, né, sobre o caso da Jeannie, mas a Daniele também era um caso parecido, né, uma mãe que provavelmente tinha, né, algum transtorno mental e que deixava a filha dias sozinha em casa, né, sem se alimentar, né, quer dizer, o policial que a encontrou em uma situação caótica, né, de total, né, no meio de baratas e, enfim, problemas sérios, né, e, enfim, a Daniele chegou a ser adotada por uma família, né, uma família adotiva. Ela tinha muitos problemas de comportamento, pessoal, e conseguiu alguns avanços importantes. São casos que são muito discutidos pela psicologia do desenvolvimento, porque nos fazem pensar naquela questão de períodos críticos, né, para o desenvolvimento, né,
Então, ela nunca chegou a desenvolver linguagem de uma forma, né, proficiente, né, fluente. Ela tinha claramente também comprometimento em cognição social e em autorregulação emocional. Sem mencionar outras coisas, né? Você tem, por exemplo, um impacto, né, sobre o centro da saciedade. Então, a mãe adotiva, né, contava que, às vezes, ela colocava comida no prato e ela não parava de comer, ela tinha que forçar, né, tirar o prato da frente, porque senão ela comia até vomitar. Então, são casos muito tristes, né, mas eu estou indo para um extremo aí, mas para dizer que a gente pode chegar a um quadro tão trágico como esse, como resultado da negligência. Aí está o professor Charles Nelson, que eu mencionei para vocês, que tem um estudo também que ficou muito famoso, um estudo relativamente recente também, com crianças institucionalizadas na Romênia. Ele e a equipe, né, de Harvard foi convidada pelo governo da Romênia. Então, a gente tinha uma situação lá, né, em que havia muitas crianças órfãs e que eram direcionadas para essas instituições de acolhimento, mas se tinha uma situação muito, muito difícil, né, porque você tinha poucos cuidadores para um número muito grande de crianças, então você tinha um rodízio muito grande, então você não tinha essa coisa da estabilidade, do cuidado, da estimulação. Então a gente costuma dizer que quando a gente está com o bebê, qualquer momento com esse bebê, né, é uma oportunidade única e valiosa, né, de interação e de promoção de desenvolvimento, né? Mesmo quando você está lá, sei lá, trocando a fralda do seu bebê, mas você pega o pezinho, você canta para ele, você dá o beijinho no pezinho, enfim, né? Bom, essas crianças não tinham isso. E o que o Dr. Nelson e a equipe encontraram foram, assim, efeitos, mais uma vez, trágicos, né? Dessa experiência de negligência nos primeiros anos de vida, tá? Então, pessoal, eu não queria terminar, né, numa história triste, né, mas eu acho que essas histórias tristes, né, nos fazem relembrar, resgatar, né, a importância, né, desse cuidado parental, né, dessa interação, desse vínculo afetivo que é único na vida da criança, né, especial com seu pai, sua mãe ou seu cuidador, né? Não precisa ser o pai, a mãe biológica, pessoal, pode ser um avô, uma avó, uma tia, uma mãe adotiva, o principal cuidador dessa criança. E se esse principal cuidador tem problemas com álcool, ele ou ela, né, precisa de ajuda, precisa de que precisa ter atendimento psicológico, precisa, né, muitas vezes de intervenção médica mesmo, psiquiátrica, né, para conseguir, né, garantir a esse filho, essa filha, né, o cuidado que essa criança merece, tá? Eu encontrei essa campanha aí, uma campanha canadense, né, que vai, nesse mês mesmo de setembro, né, que é o mês, né, do Too Young to Drink, e eu achei muito interessante, resolvi trazer para vocês, né. O transtorno do espectro alcoólico fetal é um problema de saúde pública mundial. O TEAF é uma questão que
de direitos, né? Quer dizer, a gente precisa prevenir, impedir que essa criança, né, desenvolva, né, algum tipo de comprometimento ou, né, deficiência, né, futura, como resultado desse consumo do álcool durante a gravidez, né? É uma questão de saúde da mulher, é uma questão de segurança alimentar, é uma questão relacionada, né, à garantia de habitação, né, para famílias, né, com poucos recursos, é uma questão de justiça criminal e é uma questão de saúde mental. E com isso, pessoal, eu termino aqui a minha apresentação, deixo para vocês aí o meu e-mail de contato e fico à disposição aí para as perguntas depois, né? É isso, pessoal. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer o convite para participar dessa iniciativa do Muito Jovem para Beber, né, que é super importante na questão da conscientização dos riscos do álcool durante a gravidez. E o meu tema central hoje, então, será especificamente os efeitos no neurodesenvolvimento do uso de álcool durante a gravidez. Bom, só aqui umas fotos da minha equipe. Eu sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e aqui umas fotos de umas campanhas antigas que nós fizemos também do Too Young to Drink. De novo, aqui com meus alunos da Faculdade de Medicina, mostrando que essa é uma iniciativa que a gente preza e estimula muito. Esse aqui vocês já devem estar familiarizados, mas é uma foto do professor Kenneth Jones, que esteve num dos congressos brasileiros de genética médica, e ele é uma das pessoas que identificou a síndrome fetal do álcool, e essa é a apresentação dele ali. E é uma pessoa fundamental, e até hoje ele é um membro ativo na investigação dos efeitos do álcool na gravidez, tá? Vocês também já devem estar familiarizados com estes termos, que em inglês FASD, né? Fetal Alcohol Spectrum Disorders, ou transtornos do espectro do álcool fetal, sabendo que dos fenótipos é a síndrome fetal do álcool, mas depois nós temos os defeitos congênitos relacionados, os defeitos do neurodesenvolvimento ou uma síndrome parcial. Então, dentro desse fenótipo guarda-chuva, desse termo guarda-chuva, a gente tem diferentes fenótipos, e eu vou me dedicar especialmente aos neurocomportamentais. Tá? Então, o que a gente sabe há bastante tempo sobre a questão do consumo de álcool durante a gravidez, e isso inicia com as crianças com a síndrome fetal do álcool, é que existe o que a gente chama de um fenótipo neurocomportamental. O que é um fenótipo neurocomportamental? Bom, assim como a gente fala de um fenótipo dismorfológico, em que a gente vê anomalias e que vão levar à identificação de uma síndrome, muitas vezes, as características neurocomportamentais das crianças que foram expostas ao álcool durante a gravidez se mostram também com um padrão muito característico, que é diferente só da deficiência intelectual, que pode estar associada a outras causas, tá? Então, não é apenas uma deficiência intelectual, às vezes pode nem haver a deficiência intelectual, mas nós temos algumas alterações que eu vou mostrar para vocês, que ficarão mais claras adiante, e que são um padrão característico do transtorno
relacionado ao álcool durante a gravidez, tá? Então, vejamos aqui, ó, na cognição. Então, a gente tem uma deficiência intelectual, atraso de aprendizado, mas também problemas de memória e de funções executivas, que eu vou mostrar alguns exemplos mais adiante. Outra característica é o que a gente chama de dificuldades de autorregulação do comportamento. Então, a falta de atenção, impulsividade, transtornos no sono, que nem eu falei para vocês, essa falta de regulação de comportamento, respostas alteradas ao estresse, humor e afeto. Também alterações na função adaptativa, comunicação, sociais e mesmo atividades da vida diária. E é importante a gente saber que isso persiste até a vida adulta. Aqui eu mostro duas revisões muito interessantes, de 5 anos atrás, mas relativamente recentes, que resumem essas questões neurocomportamentais. Temos também, aqui uma revisão mais recente do ano de 2019, em que a gente também tem, além das neurocomportamentais, as neurosensoriais, ou seja, nós temos também, como eu falei para vocês antes, as neurológicas, mas com enfoque especial também em alterações neurológicas que envolvem audição e visão, alterações de funcionamento de pares cranianos e alguns mais gerais, como hipotonia, alteração dos reflexos, disartria, dificuldade de falar e ataxia de marcha, e alterações na motricidade grossa e fina. Enfim, essas alterações são importantes porque a própria alteração da visão e audição pode levar a dificuldades de aprendizado, de comportamento e que tem efeitos a longo prazo. Então, sabendo que nós podemos ter alterações patológicas nesses órgãos sensoriais, nos devem levar a investigar essas crianças também do ponto de vista fonoaudiológico e visual, tá? Algumas doenças são muito comuns, como comorbidades, tá? Ou seja, elas vêm junto com maior prevalência em crianças ou mesmo depois adultos expostos ao álcool, tá? Então, entre elas, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é uma das comorbidades mais comuns, tá? O transtorno desafiador de oposição, transtornos de humor e transtornos de conduta, tá? Então, especialmente os transtornos de conduta, o transtorno desafiador de oposição e o déficit de atenção e hiperatividade levam com que essas crianças tenham mais dificuldade na escola, não só, por isso que eu falei, não só por uma deficiência intelectual, mas por essas alterações de comportamento que vão criar dificuldades cada vez maiores na relação com os colegas, com a professora, com o grupo que a cerca, tá? Então, vejam essa interação forte que existe entre FASD e TDAH, eu estou usando as siglas em inglês, são há bastante tempo conhecidas, mas é importante também que muitas crianças que tenham, na verdade, um transtorno do espectro do álcool fetal recebam um diagnóstico de TDAH. Tá? Então, o que eu quero dizer aqui é importante, o TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele pode ser uma comorbidade do FASD, tá? Mas nós temos que saber qual é a causa subjacente, identificar que essa criança não tem apenas TDAH, mas esse TDAH está relacionado ao consumo de álcool fetal, porque não é aí só o TDAH, é o TDAH dentro de um espectro maior e que tem que ser tratado apropriadamente, como vocês verão em slides que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, vejam que interessante, eu coloquei esse slide aqui,
que a gente fica muito... Eu própria fiquei falando em FASD, em crianças para vocês, tá? Mas vejam que tem adultos com dificuldades e que se perguntam, às vezes, se eles não são pessoas afetadas por FASD, tá? Então, aqui, ó, é um exemplo que é levado por vários adultos que se perguntam: como eu sei se eu não tenho FASD, tá? E diz aqui, ó, apenas profissionais treinados podem diagnosticar a FASD. Mas vejam que interessante, a maioria dos indivíduos com FASD nunca é diagnosticada. E isso ocorre com frequência em crianças que exibem apenas o comportamento, as alterações comportamentais e emocionais, mas não têm as características físicas. Então, vejam como é importante essa questão da FASD, de não haver um diagnóstico, muitas vezes, de pessoas que passam com dificuldades a sua vida inteira sem ter a possibilidade de serem tratadas de alguma maneira mais efetiva, tá? Então, aqui eu vou dar alguns exemplos para vocês de alguns testes psicológicos, alguns exemplos de como se comportam essas crianças do ponto de vista intelectual e neurocomportamental, tá? Então, aqui, azulzinho é controle, PEA indivíduos que tiveram exposição pré-natal ao etanol, tá? Então, são indivíduos que tiveram exposição pré-natal ao álcool, tá? Mas não têm características físicas e fazem a síndrome fetal do álcool. Então, a gente vê que existe uma curva decrescente de QI entre grupos, tá? De acordo que provavelmente é relacionado com a quantidade de álcool consumida. Mas vejam aqui que interessante que mesmo as crianças com a síndrome fetal do álcool não obrigatoriamente têm a deficiência intelectual. Então, também isso acontece que muitas vezes, que nem talvez aquele indivíduo que eu mostrei o exemplo anterior, tenham dificuldades emocionais, comportamentais, de atenção, de memória, mas não necessariamente um QI baixo, tá? Então, realmente, a síndrome fetal do álcool é a principal causa de deficiência intelectual no mundo ocidental. Por que eu digo ocidental? Porque em várias outras culturas, especialmente muçulmanos e outros, o consumo de álcool não é aceito socialmente, nem por homens, nem por mulheres. Então, às vezes, isso é um fator de proteção social também, tá? Então, nesse mundo ocidental que a gente chama, que é o mundo onde vivemos, o álcool é aceito e realmente o álcool é a principal causa causa conhecida de deficiência intelectual, ainda que nem todos sejam deficientes intelectualmente, tá? Essa tabelinha, que na verdade não é uma figura, né? Ela é muito interessante para a gente ter uma ideia de tudo aquilo que nós não estamos vendo, ou seja, o FASD, tá? Então, imaginemos aqui que a gente tem um grupo, tá? Em que a gente representaria o número de crianças aqui, sim, a cada 1000, que teriam um dos seguintes diagnósticos. TDAH, são os verdinhos, tá? Então, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, um número grande, tá? Síndrome de Down, vejam aqui, olha só, a gente vê muito síndrome de Down, né? A gente consegue se lembrar de todas as crianças que a gente já viu com síndrome de Down. É 1 por 1000, tá? Aí, autismo, a gente conhece muitas crianças com autismo também, tá? Nas nossas relações, nas nossas amizades ou na nossa profissão, tá?
Mas vejam aqui, ó, o que são esses vermelhinhos? São os FASD, eles são mais prevalentes até que o autismo, mas a gente não costuma vê-los, ou seja, eles estão subdiagnosticados, tá? Então, é nossa função e por isso essas semanas e dias de alerta, de consciência do uso de álcool durante a gravidez são importantes, porque o que a gente não vê, a gente não trata e nem considera um perigo ou um problema real, tá? Então, aqui eu vou dar alguns exemplos, continuar nos exemplos de problemas comportamentais. Então, vejam aqui, isso aqui é uma citação de um livro chamado Iceberg, da ideia da ponta do iceberg também, que é o que a gente vê como síndrome fetal alcoólica, em que a pessoa que escreve diz, a gente se pergunta como uma criança poderia obter o conceito A na escola e não ter o bom senso de entender que quando ela é rude e agressiva com os amigos, elas podem ficar bravas com ela. Então, isso é uma coisa muito importante na síndrome fetal do álcool ou no FASD, de uma maneira geral, em que há uma dificuldade realmente em formação de empatia, de entender sinais de comunicação que sejam subjetivos, tá? Então, vocês estão me vendo aqui numa telazinha, se eu fizer uma cara feia, vocês vão dizer, opa, a Lavínia não tá bem, ela tá brava, ela tá triste, enfim, tá? Se eu estiver sorrindo, eu tô feliz, que nem eu tô agora de falar para vocês. Mas nós estamos muito acostumados, como seres humanos, a interpretar a linguagem não verbal. As crianças ou adultos com FASD têm muito mais dificuldade. Então, por isso, essa sobreposição de algumas coisas que podem ser mal interpretadas como autismo ou como uma outra patologia, tá? Esse teste aqui da torre, eu não vou mostrar ele inteiro para vocês, mas basicamente o objetivo do teste é assim, ó, eu tenho aqui essas 3 torres, eu tenho esses bloquinhos e eu tenho que chegar a fazer um castelinho em que eu tenho esses bloquinhos do maior para o menor, tá? Mas existem algumas regras. Eu nunca posso botar um pedaço grande em cima do menor, eu só posso mover um bloquinho de cada vez, usando uma mão, tá? E aí é interessante que a gente vê que no resultado final, há uma diferença entre os controles, tá? Com relação dos que foram expostos, tá? Mas essa diferença, ela é muito maior quando a gente olha não o resultado final, mas o número de quebras de regras, tá? Então, enquanto que, vejam a diferença, aqui são as crianças não expostas ao álcool, tá? Aqui são as expostas e os FAS. A quantidade de quebras de regras com relação ao controle que o grupo exposto ao álcool faz, tá? Então, mostra de novo essa dificuldade de entender regras sociais, morais e éticas. E isso faz com que eles tenham realmente muitos problemas escolares e, mais tarde, problemas com a lei mesmo, e muitos vão ser, no final, envolvidos em crimes ou outros comportamentos antissociais, tá? Esse aqui também são gráficos que são apresentados, e aí você diz, nomeie cada uma dessas coisas, e aí eles vão bem, isso aqui é uma ave, xícara, rosa, mas na hora que eu começo a perguntar, me diga aqui todos os objetos que estão vindo em dupla, então eu vejo aqui, né, nós estamos vendo aqui pelo menos a xícara e 2 maçãs aqui, tá? Mas eles aí já não têm mais essa mesma facilidade. Opa, aqui estou vendo mais 2 patos, pronto, tá? Mas eles já não têm mais essa facilidade de abstração. Aí eu digo, então me mostre agora os meios de transporte, mostre as coisas vivas e as inanimadas. E tudo isso começa, então, a ter ser um desafio maior para eles, tá? Então,
essa questão também, eles têm muita dificuldade na orientação espacial, na memória espacial, e isso vai se transmitir também para habilidades matemáticas, tá? Então, a questão também de orientação com relação à deficiência visual e à orientação espacial, por isso é muito importante que a gente avalie também as deficiências neurosensoriais, tá? Mas aqui tem um exemplo, não é de fase, mas funciona assim, da questão do raciocínio abstrato, tá? Então, x mais 2, a professora está mostrando para ele, igual a 5, logo x é igual a 3. E o aluninho aqui reclama, peraí, ontem você disse que o x era igual a 2. Provavelmente, porque ontem, como é que a gente interpreta ontem, x mais 2 era igual a 4. Mas veja que ele não consegue perceber que esse x é uma variável, tem um raciocínio abstrato de que é uma variável numa equação. Ele manteve a informação concreta do dia anterior, que x era igual a 2, e não entende por que hoje mudou, né? Na aula seguinte mudou o x. Quando nós vamos ver evidências a partir de estudos, seja de imagem, experimentais, nós temos, então, uma base biológica que mostra realmente alterações na estrutura e funcionamento do cérebro, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de ressonâncias magnéticas que fazem a identificação dos tratos, tá? E aqui, então, nesses dois lados tem um indivíduo afetado por síndrome fetal do álcool e um indivíduo normal como controle. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, a gente já vê aqui, ó, o corpo caloso é fácil de ver como ele aqui está maior, como ele aqui está menor, tá? Veja o tamanho do cerebelo. Aqui tem um cerebelo pequenininho, aqui o cerebelo tá ok, preenche todo o espaço, tá? Se vocês olharem aqui, olha só como há um padrão mais simplificado, menor das circunvoluções, tá? E a mesma coisa a gente vê aqui na função através da ressonância magnética, tá? Então, existe mesmo um dano cerebral visível. Um outro trabalho bem interessante, tá? Esse é um artigo que saiu agora, em 2020, em que ele faz uma revisão, até essa foto é de um artigo mais antigo, mas ela é representada nesse artigo aqui, que mostra como é importante o desenvolvimento de modelos animais para entender a fase, tá? Então, a gente conhece essas características faciais, dismorfológicas da síndrome fetal do álcool, e é impressionante como no modelo do camundongo isso também pode ser reproduzido, tá? Então, aqui tem um camundonguinho, um fetinho de camundongo normal e um feto de um camundongo exposto ao álcool. Então, a gente vê que o perímetro cefálico é menor. Nós vemos, aqui são as aberturas oculares, como as aberturas oculares aqui são menores, e nos seres humanos a gente vê isso também nas fissuras palpebrais menores, o nariz é diminuído, essa parte do apagamento do filtro, né, e do lábio superior fino, a gente vê porque normalmente um camundongo, o feto aqui tem como se fosse uma pequena fenda, e aqui a gente nem vê mais isso, ou seja, uma simplificação mesmo dessa parte aqui da maxila, tá? Outros trabalhos interessantes que estão sendo feitos agora são em nível molecular. Então, o que a gente consegue ver a partir do transcriptoma, ou seja, dos genes que são transcritos em algumas áreas do sistema nervoso central. Aqui é um exemplo no hipocampo, tá? É um artigo também de 2019, e eles mostram, vejam, eles trabalharam aqui em modelo animal, tá?
mas não com o consumo crônico de álcool, mas com o que a gente chamaria, em português, de uma maneira mais popular, de porre, né? Disposições de intoxicações curtas de álcool, ou seja, aquela pessoa que pode não beber quase nada durante a semana, mas toma todas as doses no fim de semana, tá? Então, isso é muito importante quando a gente vai avaliar a dose de exposição também. É muito diferente tomar 7 latinhas de cerveja, se for uma latinha por dia, não que ela esteja livre de risco. A gente recomenda abstinência durante a gravidez. Mas ao interpretar o risco, nós temos que saber se essa dose de 7 latinhas ela está distribuída ou se ela é tomada as 7 latas no mesmo sábado ou domingo, ou sei lá, na segunda-feira. Mas, enfim, o risco é muito maior se é tomado de uma vez só, tá? Então, o padrão de consumo de álcool também é importante. E o que eles mostram aqui, a conclusão desse artigo, que eu resumo para vocês, nós concluímos que um porre de álcool durante a gravidez desregula a expressão gênica no hipocampo do feto e, mais ainda, de acordo com variações de sexo do feto, tá? Então, identificações dessas vias moleculares podem ajudar a gente a entender a patogênese do FASD e, eventualmente, no futuro também melhorar tratamentos. Mas vocês vejam que já não é mais só evidências epidemiológicas, que são realmente sujeitas a muitos fatores de confusão, que levaram muitas pessoas a duvidar que houvesse, primeiro, uma síndrome fetal do álcool e depois efeitos do álcool não relacionados à síndrome, e agora, cada vez mais, a gente tem evidências de laboratório, tá? E a outra coisa, esse slide aqui, e daí que vem a nossa forte recomendação de abstinência do álcool durante a gravidez, pelo menos, né, no período periconcepcional e depois durante toda a gravidez e amamentação também, porque o álcool passa pelo leite, tá? Mas vocês vejam que essas mesmas alterações que eu mostrei para vocês, relacionadas ao FASD, também já foram detectadas em doses moderadas de consumo de álcool, tá? É um artigo de 2018. O que eu quero dizer para vocês aqui também qual é a mensagem disso? A mensagem é que nós não sabemos a dose inferior segura. E mesmo que nós conheçamos pessoas que tenham feito uso de álcool e as crianças nasceram normais e estão super bem e são inteligentes, isso não é verdade para todo mundo. Certamente, metabolismo de álcool e suscetibilidade aos efeitos tem uma boa parcela de contribuição genética. Se sabe também que nutrição materna e outros fatores também. Então, é multifatorial, mas a parte genética nós não sabemos. Então, se a gente tiver 2 mulheres que consomem a mesma dose de álcool no mesmo momento da gestação, uma pode ter um desfecho adverso e outra não, tá? Então, por essa razão, existe esse conselho, né, essa recomendação de precaução por parte de todas as mulheres, ainda que a gente saiba e vá ter exemplos de pessoas que beberam durante a gravidez e os filhos nasceram normais, tá? Então, basicamente, esse gráfico aqui mostra a complexidade da interação entre esses diferentes fatores, tá? Então, a gente tem essa exposição ao álcool durante a gravidez, mas isso vai interagir com fatores genéticos, psicossociais, tá? Incluindo fatores maternos como depressão ou consumo de outras substâncias, enfim, isso tudo, então, nutrição, que nem eu falei para vocês, isso se reflete certamente no desenvolvimento cerebral,
como também os fatores genéticos, né? E depois uma importância também da vida pós-natal, tá? Então, por um lado, eles vão ter essa carga no sentido negativo, né? Essa carga biológica que vem tanto de fatores genéticos como do consumo do álcool, mas isso interagindo também com uma carga ambiental que está relacionada com todo o cuidado pós-natal, tá? Então, a vida pós-natal é muito importante e, por isso, o diagnóstico precoce vai ser importante também pela oportunidade que nós vamos ter de intervir positivamente em tentativas de resgate ou de melhora de desenvolvimento dessas crianças, tá? Isso aqui é só um exemplo de uma orientada na época de doutorado minha, a Wakana Momino, que fez uma tese em que nós procuramos o padrão de consumo de álcool e evidências de síndrome fetal do álcool em adolescentes infratores e numa amostra de escolares em Porto Alegre, tá? Então, são adolescentes envolvidos em processos criminais. E, finalmente, então, escrevemos um artigo de revisão para pediatras, tá? Especialmente sobre o papel do pediatra nessa questão da identificação da exposição pré-natal ao álcool e o risco para esses comportamentos disfuncionais. E no ano passado, nós publicamos, então, também um artigo numa revista internacional tentando avaliar a situação no Brasil quanto à literatura. Então, nós revisamos toda a literatura disponível no Brasil sobre prevalência de síndrome fetal do álcool ou FASD, e comparamos com o que seria esperado pela literatura internacional e vemos que, na verdade, a gente deve ter atualmente no Brasil, vejam só, entre 1.900.000 a 9.500.000 brasileiros que tenham os efeitos do álcool durante a gravidez, tá? Então, é uma doença prevalente e que muitas vezes nós não estamos identificando corretamente. Vejam aqui o que tem se demonstrado como fatores protetores depois que uma criança nasce, tá? Então, a mãe bebeu durante a gravidez, a criança nasceu, e o que eu sei que é um fator de proteção para ao longo da vida dela? Então, estabilidade no lar, que provê carinho e sustento. Isso, muitas vezes, não é no lar dos pais biológicos. Muitas vezes é melhor essa criança ser criada em um lar que dê estabilidade para ela do que se ela fica num lar com os pais biológicos que é desorganizado, tá? Então, vejam isso aqui, o diagnóstico precoce da condição. Nunca ter sofrido diretamente com a violência, isso volta à questão do lar estável. Então, por que os efeitos diretos do álcool no cérebro, por muitas vezes, eram difíceis de separar com fatores ambientais pós-natais? Porque são sinérgicos. Muitas vezes, são crianças que nascem em lares desestruturados, que apanham, que brigam, que sofrem elas próprias abuso, independentemente do álcool e que foram expostas durante a gravidez. E sabendo que a exposição ao álcool durante a gravidez dá maior vulnerabilidade biológica para elas, a gente vê como isso vai virando uma bola de neve, né? Assim, apesar de a gente viver num país tropical, uma questão de autoalimentação, tá? Aqui eu coloquei em itálico um tratamento, um atendimento especializado por pessoas que conheçam FASD, saibam como tratar adequadamente, tá?
uma coisa importante, ter as necessidades básicas atendidas durante pelo menos parte da sua vida. Isso inclui alimentação, isso inclui higiene, isso inclui educação e respeito, tá? Então, é fundamental para todas as crianças, claro, mas especialmente para as biologicamente vulneráveis pelo álcool, isso pode ser um fator limitante do futuro, tá? E isso aqui também tem se notado que a nutrição materna durante a gravidez, ela é muito importante, e a nutrição da criança pós-natal também, tá? Então, aqui é só um exemplo, porque a questão do tratamento especializado, uma das intervenções através de terapia cognitivo-comportamental, é muito bem demonstrada, tá? Então, existem já protocolos e grupos que trabalham muito bem crianças e depois adolescentes ou adultos com FASD, tá? Então, com isso eu quero encerrar, explicar que eu faço parte, então, de uma equipe maior, que se preocupa com a questão de teratógenos e riscos durante a gravidez. O nosso site é o Gravidez Segura, nós nos chamamos Sistema Nacional de Informação sobre Agentes Teratogênicos, e aqui tem o nosso e-mail e o nosso telefone. Na época de pandemia de Zika, não temos telefone, mas temos o e-mail e o site. Muito obrigada.